Boa noite aos que estão presentes em nossa capela e àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Quero saudar o professor Marcelo Visani, nosso vice-reitor, bem como os professores Leandro Antônio Rodrigues, diretor do Centro de Teologia e Humanidades e coordenador do curso de Letras, a professora Cíntia, vice-diretora do nosso Centro de Teologia e Humanidades, coordenadora do curso de Pedagogia, o professor Bruno Tamancotti, coordenador do curso de História, o professor Antônio Gastão, coordenador do curso de Música, o maestro do nosso coro e orquestra, os padres Adenilson e Anderson, coordenadores dos cursos de Teologia e Filosofia. Celebramos hoje os 70 anos de fundação de nossa Universidade Católica de Petrópolis e comemoramos também a abertura de mais uma semana acadêmica do Centro de Teologia e Humanidades. Há 70 anos nascia a nossa universidade, do sonho do nosso primeiro bispo, o grande e saudoso Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. Na sua campanha de fé, assistência e cultura, Dom Sintra lançou verdadeiramente as bases da nossa diocese e, por que não dizer, da nossa cidade de Petrópolis. E hoje, então, nós rendemos graças a Deus pelos 70 anos deste grande sonho, que há tantos e tantos anos contribui com a formação integral de tantos petropolitanos e petropolitanas. Pedimos a Deus que continue abençoando a nossa universidade, ao nosso reitor e vice-reitor, aos professores, professoras e a nós, alunos, que possamos cada dia mais crescer no conhecimento. E nós também celebramos hoje o aniversário de alguns irmãos. Celebramos o aniversário de Simone Fausta, Juraci Barcelos e de Lucas de Oliveira Nunes. Que possamos, bem unidos, render graças a Deus nesta Santa Missa por tantos benefícios que Ele nos concedeu nestes 70 anos. Que possamos caminhar rumo ao progresso, rumo a uma boa e verdadeira formação humana. De pé, vamos cantar junto com o coro para receber o nosso bispo.
Depois da acolhida que nós recebemos nesta casa de Deus pelo nosso seminarista Marcos Paulo, quero agora Dom Gregório, como capelão, coordenador da pastoral aqui dentro da universidade, acolhê-lo neste terreno que o Senhor tanto já trabalhou lá em Salvador, nas escolas, nesse ambiente acadêmico. Seja então bem-vindo entre nós, neste ambiente acadêmico, mas acima de tudo cristão, para que possamos celebrar com muita alegria, júbilo, os 70 anos desta casa de formação que tem como protetora Nossa Senhora de Sion. Então, ao iniciarmos esta celebração, num gesto de alegria e de gratidão a Deus e de acolhida a Vossa Excelência, vamos dar uma salva de palmas para o nosso pastor, Dom Gregório. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Carlinhos. Também agradeço a presença de todos aqueles que vieram conosco com coração contrito e humilde. Dá graças a Deus por esses 70 anos. Desejamos que essa data seja recordação não apenas de fatos ligados ao passado, mas também memória do tempo presente e ao mesmo tempo um desejo imenso de continuar essa história começada lá atrás com tanto amor, com tanto carinho, tendo como base a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Para bem celebrar esta Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, coloquemo-nos diante da misericórdia divina. A Deus peçamos perdão pelas faltas cometidas, para que, restaurados pela sua misericórdia, possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isso é, Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Monsenhor José Maria, nosso vigário-geral, desejo também cumprimentar a figura do nosso magnífico reitor, Padre Pedro Paulo, os sacerdotes aqui presentes, os diáconos, os seminaristas. Desejo também cumprimentar todo o corpo da reitoria da nossa universidade, que aqui se faz presente, professores, alunos, amigos dessa universidade, também os religiosos, as religiosas, os consagrados, consagradas, também membros de novas comunidades, enfim, todos aqueles que aqui estão, como também o nosso maestro do coro e orquestra da Universidade Católica de Petrópolis. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o cancioneiro popular nos deixou coisas muito bonitas e que nós recordamos em todas as épocas, porque a beleza não tem idade, ela permanece para sempre no coração daqueles que são capazes de amar a beleza. Uma música popular talvez nos diga dos sentimentos que passavam no coração dos 11 apóstolos de Jesus naquele momento de despedida durante a última ceia e dos últimos diálogos de Jesus antes de definitivamente partir para o céu. A música nos diz: quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. E a continuidade nos diz: ai, 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 já está chegando a hora, o dia já vem raiando meu bem, e eu tenho que ir embora. Embora seja uma música romântica, naturalmente, de um coração de um homem que se dedica a uma mulher, mas o que nós vemos no Evangelho é algo muito mais profundo. É o coração de Deus dialogando com a pessoa humana. São os apóstolos, com medo das realidades que circundam as suas vidas. Afinal de contas, o próprio Jesus nos disse na conclusão do Evangelho de hoje que nós, nesse mundo, teríamos muitas tribulações. Algumas nos parecem, inclusive, insuportáveis. Porém, a sua palavra e a sua presença nos garante definitivamente uma história que não acabará naquela última ceia, que não acabará naturalmente na cruz. E a ressurreição é a garantia dessa vitória,
e a ida de Jesus para o céu, a certeza de que nós não ficaremos órfãos, porque afinal de contas, o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo vindo do Pai, através de Jesus, nos diz exatamente o que nós precisamos fazer no momento certo. Abre o nosso coração, guia a nossa vida e nos torna homens e mulheres novos, renascidos pela força do amor. Pois bem, a saudade era grande e os discípulos viram naqueles olhos de Jesus algo que dizia: eu vou partir. E Jesus fala a verdade para aqueles apóstolos: vocês vão se dispersar, mas o Pai sempre estará comigo. Em outra passagem ele diz: vocês depois vão me encontrar e a alegria vai ser plena pelo reencontro. Nos fala da ressurreição, nos fala da vida nova, nos fala da reconstituição daquilo que nós pudemos perder durante um tempo, mas que depois Deus, em seu amor e sua misericórdia, nos faz recordar pela memória o passado, entender as situações presentes, mas de modo especial nos prepara o futuro. E assim a igreja foi constituída. Lá estavam os 11. Faltou, infelizmente, um 12º. E é interessante que nós, quando olhamos essa história, nós entendemos que ao longo de todas as histórias existe sempre um Judas que sai da sala. E o que significa sair da sala? Significa sair do coração de Jesus. O que significa não estar presente naquele momento em que Deus nos convoca? Significa escolher um outro. Deus nos chama. A resposta significa: Senhor, apesar da minha dispersão, dos meus medos, dos meus traumas, apesar de toda a realidade que circunda a minha vida, apesar daquilo que o Senhor me disse e que talvez eu não tenha ouvido, nesse mundo terei tribulações, eu vou constituir a minha história na sua história, a minha vida na sua vida, aquilo que desejo no presente para o futuro, na sua existência. E tudo se torna novo quando nós estamos naquele cenáculo de amor, naquela vida nova que somente o Senhor pode nos dar. Foi com essa certeza, meus irmãos e minhas irmãs, e pelo mandato de Jesus de ir pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho, que nós entendemos aquilo que vemos diante dos nossos olhos e as histórias que foram constituídas ao longo dos séculos. Ora, uma delas se deu aqui, nessa tão amada, tão bela, tão culta, tão histórica Petrópolis. Quando nós recordamos o passado, nós vemos que Deus inicia a sua igreja através de um homem chamado Pedro. Quando nós recordamos o olhar dos primeiros que chegaram aqui nessa terra, eles olharam as grandes pedras dessa região serrana. Aqui também um primeiro Pedro se cantou, o Pedro I, que comprou um terreno para constituir essa cidade. Não conseguiu fazer o palácio que desejava, mas o seu filho, igualmente Pedro, vai fundá-la, sabemos, em 16 de maio de 1843. Ora, aqui desde o início a fé foi constituída e o nome de um outro Pedro, Pedro de Alcântara, será o padroeiro daquilo que é a cidade de Petrópolis. Deus faz tudo bem, Deus faz tudo certo, Ele prepara todas as coisas. Precisamos unicamente perceber a sua história na nossa história. E quando a diocese será fundada em 1946, e quando chega o seu primeiro bispo em 1948, esse homem se chama Pedro, Dom Pedro Sintra. E é bonito perceber em todos esses Pedros a certeza de que a casa não ruiria, a certeza de que nós jamais existiríamos e permaneceríamos firmes pela fé que temos naquele que é o Senhor, que sabe os que escolhe e ao mesmo tempo os constitui para uma vida que deve ser continuada pela obra de muitos. Aqui estamos nós, meus irmãos e minhas irmãs, nessa universidade, antigo Colégio Sion,
Começamos, em um lugarzinho tão pequeno lá no Retiro, através da Faculdade de Direito, depois de Engenharia Industrial, e assim fomos constituindo aquilo que depois, em 1953, nós chamaremos de universidade. Lá desde os inícios, em um dia especial dedicado a Nossa Senhora, 31 de maio de 1953, vão nascer aquelas faculdades para constituir a beleza do que depois vai ser o que nós contemplamos e que será motivo de tanta alegria para essa cidade de Petrópolis. Ora, quando nós olhamos o tempo curto entre a posse do bispo e o início dos trabalhos de educação exercidos pela nossa universidade, de apenas 5 anos, nós entendemos como o coração daquele homem veio com um desejo único de fazer com que Jesus Cristo fosse conhecido, amado por todos. Ele veio dar uma palavra a uma cidade que, naturalmente dividida, embora unida por um só coração, tinha formas diferentes de pensar, mas tinham em Deus um único olhar, um único horizonte e, portanto, por causa disso, caminhavam para o único fim. Eis a beleza que se dá também quando nós olhamos essa história, e eis a graça de um homem que quis criar faculdades e depois a universidade para todos, respeitando a todos, nas mais diversas culturas, para abrir espaço para que através dela homens pudessem superar os seus limites, pudéssemos chegar onde nós chegamos, até o doutorado, pudéssemos constituir profissionais que haveriam de contribuir para o crescimento dessa cidade e da sociedade como um todo, porque afinal de contas, quando temos fé e educação, nós podemos transformar todas as coisas segundo a vontade de Deus e ao mesmo tempo pelo gênio humano. E essa graça que nós estamos celebrando no dia de hoje, 70 anos. Se nós buscássemos o calendário civil, diríamos bodas de vinho. É como se fosse um brinde a essa senhora chamada Universidade Católica de Petrópolis, que, na sabedoria dos anos vividos, por tantos que passaram por essa casa e por aqueles que permanecem aqui, nós constituíssemos a experiência de um vinho, que aparentemente, dormindo durante tanto tempo, elabora no segredo daquela garrafa um sabor que deve ser sempre experimentado pelos mais diferentes paladares, para constituir uma alegria que ninguém poderá roubar. É essa graça desses 70 anos que queremos comemorar com um desejo único de continuar essa história daqueles que passaram aqui como bispos, pelos sacerdotes que aqui lecionaram, por uma imensidão de leigos e leigas, profissionais e intelectuais que aqui colocaram o melhor de si para transmitir o pensamento, por aqueles que foram melhorando e aumentando o prédio pelo número de alunos que chegavam aqui à nossa universidade, por aqueles que varreram os corredores, por aqueles que fizeram de tudo para que essa casa sempre estivesse bela e profundamente preparada para acolher a todos. É como se fosse o coração de Deus, que deseja dar o melhor de si para os filhos, desejando única e exclusivamente que eles fossem capazes de entender uma história de amor, que começa talvez pelas primeiras letras, para depois se constituir em nós, em uma vida que deve se desdobrar por um conhecimento, não apenas daquilo que nós vemos, mas principalmente daquilo que constituímos pelo olhar do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós viva a grandeza dessa data, e cada um de nós agradeça a Jesus por ter pensado em nós, nessa cidade, e por ter nos dado, através do engenho de tantas pessoas que se uniram para construir essa universidade, que nós cada vez mais nos unamos para que ela possa continuar a beleza dessa história, e que daqui saiam homens e mulheres, não apenas preparados pelo intelecto para enfrentar o mundo que está à frente, mas homens e mulheres que
que pelo engenho do conhecimento e pela fé em Deus sejam agentes transformadores de uma sociedade que deve ser alicerçada sobre o amor, a justiça e a paz, conforme o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a alegria chegue ao coração de todos e para que nós nos vejamos não como adversários pelo conhecimento que temos, que pode ser diferenciado, mas pelo amor que nos une como irmãos, como tão bem nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. E se me permitem, eu gostaria, nesses 70 anos, agradecer também a vida de um irmão que vai ser homenageado daqui a pouco, Monsenhor Geraldo. Está aqui, ele contará a sua história. Ele está aqui como testemunha viva desses inícios de toda essa história. Ele está aqui como alguém que, vindo das Minas Gerais, encontrou nessa terra um lugar seguro para aprender pelos antigos uma história que haveria de ser contada ao seu coração e, ao mesmo tempo, para proclamar através da sua vida e da sua palavra a fé que viu crescer ao longo dos anos. Eis a grande graça quando nós percebemos a história de cada irmão que fez a história dessa universidade, e a graça de uma vida que hoje também testemunhará para nós que valeu a pena quando a nossa alma não foi pequena, e que valeu a pena jamais existir, como nos mostra o tema da nossa universidade. Parabéns, Monsenhor Geraldo, que Deus o abençoe. E com o coração aberto, com os ouvidos do nosso coração, nós queremos ouvir a sua história, fazer parte dela e, ao mesmo tempo, ter a alegria de poder proclamá-la como uma experiência de vida que nasce no coração do próprio Deus. E para concluir, uma história que nos fala exatamente sobre a construção de algo que Deus deseja de cada um de nós. Essa é bem conhecida, mas é a que me vem ao coração nesse momento. A história nos diz o seguinte: um bispo chegou em uma diocese e ele era muito jovem. Ele desejava muito construir uma grande catedral, porque a catedral que ele encontrou era muito pequenininha, já não dava para as pessoas. E assim ele traçou um plano, chamou o melhor arquiteto e os melhores escultores, um inclusive muito jovem, mas muito capaz de esculpir coisas extraordinárias, capaz de fazer uma imagem de 2 metros de altura em apenas um mês. E as obras começaram. Todos esperavam um dia aquela inauguração. E depois de 27 anos, finalmente a construção ficou pronta. Faltava apenas uma coisa: colocar na grande torre, que tinha 100 metros de altura, uma grande bola de pedra, colocar nela uma cruz e finalmente a igreja estaria inaugurada. Pois bem, tudo estava pronto, faltava apenas a pedra que seria içada a tamanha altura. Ele chamou o arquiteto e disse: olha, você trabalhou durante esses anos todos e cada vez mais se tornou aprimorado. Só falta essa pedra redonda para nós colocarmos lá em cima como imagem do mundo e o Cristo vencedor sobre esse universo. Peço que você faça o quanto antes essa pedra. Como aquele escultor era capaz de fazer coisas extraordinárias em um mês, ele pensava que aquela pedra, muito simples, redonda, precisaria apenas de uma semana para ficar pronta. Mas o escultor demorou um mês e nada, 2 meses e nada, e todos os dias o bispo cobrava que ele entregasse a pedra, e ele dizia sempre: vai ficar pronta, já está quase pronta. Pois bem, 4 meses depois, finalmente ele traz a pedra em um caminhão, e essa estava coberta por uma coberta. Resultado: ele tirou aquele pano, e quando o bispo viu aquela pedra, ficou admirado. Não era uma pedra lisa. O escultor gastou 4 meses porque ele queria fazer a mais bela obra de arte possível. Ali estava Jesus Cristo ao centro, os apóstolos ao lado, as mais diferentes árvores, um pouco da história da cidade. Ali estava inclusive a imagem do próprio bispo, os sacerdotes, um pouco da diocese. Ali estava uma história
que ele fez questão de contar através daquela escultura em forma de bola. O bispo ficou admirado e disse: inegavelmente, essa é a sua mais bela obra de arte. Mas, logo depois, o bispo, olhando para o escultor, disse: meu irmão, você fez com que nós esperássemos 4 meses para fazer essa obra de arte. Eu aplaudo você pelo trabalho, mas eu pergunto a você: essa bola de pedra vai ser içada a 100 metros de altura, vai ficar lá em cima. Quem vai ver o resultado de todo esse trabalho? Então o escultor, alegre e feliz, disse: senhor bispo, ninguém vai ver, mas Deus vai ver. Assim, inegavelmente, a história dessa universidade foi feita por homens vistos, mas por muitos outros que no silêncio da sua vida constituíram o que hoje nós chamamos de UCP. Que Deus dê a eternidade àqueles que trabalharam durante esses 70 anos e que nós, com afinco, continuemos essa história, para que as gerações futuras, mesmo não nos conhecendo, possam recordar de nós, como hoje nós nos recordamos dos nossos antepassados. E que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a Deus, nosso Pai, as nossas preces, na certeza de que Ele tem poder para atender nossos pedidos. Pela Santa Igreja de Deus, para que haja nos fiéis cristãos uma sempre maior comunhão com Cristo, da qual brote o amor verdadeiro, que é o autêntico sinal da presença de Deus no meio de nós, rezemos ao Senhor, todos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Gregório e por todos os sacerdotes, para que, assistidos pelo Espírito Santo, vivam a alegria de serem amigos e discípulos de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos professores e por todos os funcionários que se empenham comprometidamente com a formação ética e acadêmica, que Deus os abençoe e os conserve nessa missão, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Semana Científica do Centro de Teologia e Humanidades, para que possamos colher plenamente os frutos que aqui estão sendo semeados, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos 70 anos de nossa universidade, que tanto bem tem feito em nossa igreja e na sociedade, que continue com a sua missão de ensinar, educar e estimular sempre os valores solidariedade, inovação, ética e tradição, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai de misericórdia, todos os nossos pedidos e acrescentamos aqueles que trazemos no íntimo do nosso coração e que agora vos apresentamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que este sacrifício perfeito possa purificar-nos e dar a nossos corações a força de vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele após a ressurreição apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal, os anjos nos céus e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclamam o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, para a Sagrada Comunhão, senhores padres tomarão o corpo e o sangue de nosso Senhor aqui no altar, no presbitério, e ficarão então ministros distribuindo a Sagrada Eucaristia aqui ao pé do altar, mais à frente um pouco, para possibilitar o trânsito dos padres, e também seria bom nas duas laterais, então de modo que todos poderão fazer dignamente a sua comunhão. Amen.
Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Chegamos ao final da nossa celebração. Quero então agradecer, não poderia deixar de fazê-lo, agradecer então ao Padre João Pedro, que veio da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Raiz da Serra para cerimoniar esta missa, arrumando um tempo, não é, com seus afazeres, mas veio aqui. Padre João Pedro, muito obrigado. Também aproveitando, agradecendo a equipe de cerimônia do Seminário de Correias, nosso muito obrigado. Aqueles que atuaram aqui no altar, também aos seminaristas presentes, a presença dos padres e diáconos, e também agradeço aqui ao Padre Pedro Paulo, ao Padre Moisés, pela parceria e pela confiança de sempre. O nosso muito obrigado. E ao final, então, convido a todos a que peguemos a nossa oração
comemorativa desses 70 anos da Universidade Católica, esta oração que nós estamos rezando nos setores, nas santas missas, em todos os momentos oracionais da nossa universidade. Também agradeço a parceria da Pastoral Universitária com a reitoria, nosso muito obrigado, também aos professores, diretores do curso. Eu convido ao senhor bispo que faça então o dirigente e todos nós vamos participar respondendo. Aqui estamos em oração para rendermos graças ao Pai pelos 70 anos de fundação de nossa Universidade Católica. Louvamos e bendizemos ao Senhor pela inspiração dada ao nosso primeiro bispo diocesano, Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, ao promover em nossa cidade uma campanha em favor da educação e do conhecimento. Nesse contexto de cuidado pelo próximo, foi criada a nossa universidade, que nesses 70 anos vem cumprindo sua missão de ensinar, educar e estimular os valores, excelência, solidariedade, inovação, ética, verdade e tradição. Por isso, nosso lema: não esmorecer, nunca desistir. Ao ser criada, nossa universidade ganhou como protetora Nossa Senhora de Sion, cuja imagem belíssima já presidia o altar de nossa capela. E Maria nos ensina: Sião é a minha base, meu fundamento. Ou seja, Sião é a própria igreja, a nova Jerusalém, que nos apresenta Maria como a Virgem fiel, discípula perfeita. Este pensamento é inspirado na Palavra de Deus, livro do Eclesiástico, no capítulo 24, versículo 10. Assim, com toda a Igreja, bendizemos ao Senhor por esses 70 anos de missão de nossa universidade. Exclamemos em ação de graças: na Santa Morada, na presença de Deus, ofereço o meu culto e em Sião me estabeleci. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E após a bênção final solene dada pelo senhor bispo e o envio pelo diácono, nós somos convidados para irmos ao Salão Nobre, onde continuaremos então as cerimônias desta noite. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência, quando vier para o julgamento. Vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz o Senhor vos acompanhe.